Paz do Senhor! Como você se encontra? Hoje eu trago mais um vídeo, mais um conteúdo novo, conhecimento para mim, para você. Mas antes de eu entrar no assunto, você que ainda não é inscrito no meu canal, até você que também já se inscreveu, dá uma olhadinha lá, entra para clicar em todas as notificações, clicar no sininho, porque o YouTube está deixando de enviar os vídeos para algumas pessoas. Então se inscreva, ative o sininho e dê o seu joinha, ok? Eu quero falar sobre o ministério de Jesus que começou perto dos 30 anos e também sobre o intervalo. Por que não se fala de Jesus entre 12 anos, 30 anos, aonde Jesus estava? Vamos aprender um pouquinho acerca desse assunto tão rico? O primeiro texto que eu quero ler com você está no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 3, versículo 23, e o texto diz assim: observe, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. E aqui começa a genealogia de Jesus registrada por Lucas. Então, observe que, Lucas ele registra que Jesus começou o seu ministério próximo a 30 anos de idade. Então, essa informação ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela mostra já aqui a maturidade de Jesus. Então, um dos aspectos do ministério de Jesus, por ter começado próximo a 30 anos de idade, é exatamente essa questão, pela maturidade que ele já tinha adquirido. E eu quero ler com você também Lucas, capítulo 2, o versículo 42, que diz assim: e tendo ele já 12 anos, aqui o texto já menciona de uma forma diferente, ou seja, ele já tinha 12 anos. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, observa, ele já tinha 12 anos. E quando você chega lá em Lucas 3, 23, o ministério dele começa perto, próximo, quase 30 anos. Então, vamos agora entender isso aqui. Dentro desse intervalo, de 12 a próximo a 30 anos, fica-se uma pergunta: por que a Bíblia não menciona, não detalha, por que a Bíblia não dá particularidades da vida de Jesus acerca desse intervalo? E por que ele só aparece com 30 anos? Vamos agora a Mateus 3, versículo 13. Estou abrindo a Bíblia aqui. Olha só. Então veio Jesus da Galileia ter com João o Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Opa! Vamos lá entender aqui. Jesus está começando agora a aparecer e o seu ministério começa a ser evidenciado. Tá dando para observar? Então ele começa a dar os primeiros passos do seu ministério. Ministério sacerdotal, ministério profético, certo? E aí eu quero ler com vocês Números 4, vamos abrir aqui, versículo 39. Vamos ver o que a lei já dizia? Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da
congregação. Que ministério é este que está se referindo? Está se referindo ao ministério sacerdotal. Então até aqui eu começo a mostrar por que Jesus começa a aparecer nessa idade, próximo a 30 anos. Porque ele começa agora como sacerdote, como profeta, ele começa agora a entrar dentro da questão da lei, dentro da exigência da lei, com a maturidade que ele já tinha. Ele começa agora a deixar registrado aquilo que apontaria também para o seu ministério, que foi o quê? O próprio João Batista, o precursor que trazia um batismo de arrependimento. Ele entra nesse contexto, ok? Para dar início ao ministério dele. A gente vai ver logo depois João Batista saindo de cena, porque quem iria se evidenciar como pregador da verdade, do evangelho, do reino de Deus, seria Jesus Cristo. E a pergunta então, onde estava ou onde esteve Jesus? O que ele fez dos seus 12 aos 30 anos? Olha, esse vídeo aqui eu vou responder de uma forma muito simples e objetiva. Ele estava em Israel. Vamos ler Lucas 4. Deixa eu abrir aqui, versículo 16. Vamos ver o que diz. Lucas 4, 16. Observe. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, a gente vê aqui o início do ministério de Jesus, ele entrando na sinagoga, e ali foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, onde ele vai ler o texto que está registrado sobre o cumprimento. Quando ele abre o livro de Isaías, acerca do ministério dele, porque quando ele lê a parte que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados. Ele está tão somente confirmando, ou seja, está se cumprindo o que foi falado por Isaías, capítulo 61, versículo 1. Então, a profecia de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está falando acerca de quem? De mim, de você? Não, acerca de Jesus. Jesus que iria começar esse ministério. E aí, o que acontece quando Jesus ele entra na sinagoga? Ele abre o texto. Agora, observe o que eu vou falar aqui. Se Jesus estivesse ausente ali das regiões, todas aquelas regiões de Nazaré, da Galileia, ou seja, de todo aquele contexto que a Bíblia nos traz acerca da sua caminhada, da Galileia dos gentios, acerca dos seus familiares, se Jesus estivesse ausente, sumido, ninguém conhecesse Jesus, como que alguém iria dar para Jesus sem tê-lo conhecido? Então, quando ele chega a Nazaré, e chegando a Nazaré, ele chega exatamente onde ele foi criado. O que acontece? Ele entra no sábado e ele levanta para ler. O texto é claro, como de costume. E ele leu o texto que se referia a ele mesmo, ok? Então, mais uma observância aqui é de que Jesus ele era conhecido e ele era exatamente aquele que era conhecido como o Nazareno. Por quê? Por que Jesus era chamado de o Nazareno? Por que Jesus era chamado... Quer ver uma coisa?
Primeiro detalhe, para que ele entrasse na sinagoga, ele teria que ser judeu. Ele não poderia ser um estranho, porque uma pessoa que estivesse completamente ausente da sua região, dos seus compatriotas, eles não iriam jamais dar as escrituras para Jesus. É como se Jesus tivesse aparecido do nada e fosse tocar nas escrituras. Não existe isso, tá? Então, se ele é conhecido como o Nazareno, é porque ele foi criado naquela região. E outro detalhe também porque muitas pessoas identificam esses anos ocultos, né, secretos, entre 12 e 30 anos, de uma forma muito negativa, chegam até a mencionar coisas exageradas, malignas. E observe que Jesus, eu quero ler aqui um texto, ele tinha uma profissão, porque além dele todo sábado na sinagoga, e o texto que nós lemos, quando ele entra, o texto que nós lemos diz que exatamente o quê? Que ele entra como já de costume. Então ele estava sempre entrando na sinagoga. E quando chega aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 3, alguém fala assim: não é este o carpinteiro? Olha aí, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O que eu quero destacar aqui? Quando falam, não é este o carpinteiro? Peraí. Então Jesus, ele tinha uma profissão. Ele exercia essa profissão. Senão não iria ser mencionado que ele era o carpinteiro. E quando ele exerceu essa profissão? Exatamente nesse período em que a Bíblia não relata, não descreve nada acerca de Jesus. Então, esse período, a gente pode dizer que Jesus, ele aprendeu a prática da carpintaria. Ele também era conhecido por ser filho de Maria, ainda falava acerca dos seus irmãos. Então, esse ofício que Jesus tinha, com certeza ele aprendeu durante os anos da vida dele até o início do ministério que ele deu próximo de 30 anos, conforme a lei lá em Números menciona. Então, não adianta a gente inventar, não adianta a gente falar coisas que na verdade não existem acerca desse intervalo. A gente precisa entender o que o texto fala. O texto mostra ele indo à sinagoga como de costume. O texto mostra mencionando ele como carpinteiro, mencionando ele que ele entrava como na sinagoga como de costume, deu início ao seu ministério. Então, Jesus dá início ao seu ministério próximo de 30 anos, e os intervalos entre 12 e até ele começar o ministério dele é um segredo. É como Deuteronômio 29 nos diz, né? Que existem coisas que são para Deus, outras Deus vai revelar para nós. Eu quero ler aqui Deuteronômio, vamos ler aqui, e aí eu termino o áudio, que nos diz assim. Vamos ler. Digitei aqui, vamos lá. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, amado, o que Deus não quiser revelar, Ele não vai revelar. Mas ficam vários textos, né? Entre os textos, entre linhas, nós podemos observar várias informações acerca desse assunto. Ok? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, todas as notificações, dê o seu joinha e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!